E a segunda parte da live class, o olhar da Miranda sobre o estoicismo, essa filosofia do sucesso maravilhosa, poderosíssima, são as 4 virtudes cardeais que o estoicismo prega. O primeiro deles é a sabedoria. E o que é a sabedoria se não saber diferenciar o que é bom do que é ruim? E uma outra terceira parte aí do que é indiferente. Não seja tão binário, ou um ou outro, ou bom ou ruim. Adicione uma possibilidade aí. Indiferença. Tem tanta coisa que é indiferente na nossa vida. Aliás, não seja um assunto que você domina, uma das ferramentas que eu coloco é você entender que se isso não vai fazer diferença na sua vida daqui 5 anos, não perca muito mais do que 5 minutos de pensamento, de dedicação para isso. Porque às vezes a gente fica ruminando tanto uma coisa que daqui 5 anos você nem vai lembrar. E esse ruminar faz com que o seu organismo se encha de emoções que não gerenciadas te fazem mal. E como a gente não percebeu que a gente está ruminando, a gente acha que é a emoção que vai fazer mal. Porque você deletou a parte do ruminar, você deleta a parte do pensar, você fica só com a parte emocional. Aí a gente acha que nós somos racionais, que a razão é a única forma de a gente, de fato, conseguir ter uma existência mais plena. E nada pode ser mais enganador do que acreditar que é a razão que nos faz ter uma existência plena. Como eu disse na primeira parte dessa live class, não acredito, essa é uma crítica minha em relação ao estoicismo. Não somos racionais, que é uma coisa que o estoicismo prega. Para mim, a verdadeira sabedoria está em unir a lucidez e a transcendência. E é por aí mesmo. Mas que lucidez é essa? Lucidez do quê? De novo, se nós acharmos que essa lucidez está conectada à nossa razão, nós estamos perdendo grande parte do nosso poder. O maior poder que nós temos que é a nossa emoção, são as nossas emoções. Porque nós somos seres emocionais. Se você não assistiu a primeira parte dessa live class, assista. Na primeira parte eu falo da teoria do cérebro trino e explico por que nós não somos seres racionais, nós somos puramente emoção. Assista a primeira parte. A segunda virtude que eu tenho aqui do estoicismo é a virtude da coragem. Diferentemente do que a gente imagina sobre coragem, de ser aguerrido, guerreiro e forte como Marco Aurélio, um grande estoico e um grande imperador, a coragem está em agir mesmo com medo. Sabe quando você tem um valor inegociável seu e esse valor inegociável diz para você, faça isso, e você tá morrendo de medo de fazer? Morrendo de medo pela sua sobrevivência, um sentimento absolutamente instintivo, do cérebro instintivo, medo do julgamento, um sentimento que já evoluiu para uma outra parte, ou involuiu, que eu prefiro dizer que evoluiu, para a crítica ou julgamento das outras pessoas. Mas mesmo assim você vai lá e faz? É isso. É você ter valores inegociáveis tão fortes, é você ter convicções tão fortes em si, que você faz independentemente daquilo que você esteja sentindo ou ainda por conta daquilo que você esteja sentindo. Porque pense, se você tá com medo e age com coragem, significa, e eu falei pra você na primeira parte dessa live class, que as nossas emoções são poderosas e que um poder do medo é mostrar as possibilidades pra você, e você age com coragem apesar desse medo, esse medo trouxe muitas possibilidades pra você analisar. Então o medo ele não é o antagonista da coragem. Ele é o que mostra as possibilidades para você e você tem a capacidade de, enxergando mais, decidir melhor. Veja só. Entende? Lucidez de ter uma mente clara. E é isso. Isso é a lucidez. E uma mente clara não é uma mente racional. É uma mente que compreende as emoções. Não pela razão, mas pela compreensão. Não há como racionalizar as suas emoções. Para quem faz terapia, principalmente se for a parte terapêutica convencional também, mas se for a parte voltada para psicanálise, tem muito disso de racionalizar, a tentativa de racionalizar as emoções. E quando você racionaliza as suas emoções, você se distancia demais delas. E quando você se distancia demais delas, elas crescem sem ter
gerenciamento. E aí, quando elas explodem, você acha que as suas emoções são negativas. É tipo a raiva. A raiva é uma fagulha. Se você perceber a raiva nessa fagulha e agir nessa fagulha, você não vai precisar agir no incêndio de proporções catastróficas que vai virar depois. Isso eu falo no Seja um Assunto que Você Domina. Por isso a importância vital da leitura desse livro. Acredito que o medo é a fonte, a raiz da coragem. É isso. Se você agir sem o medo, você está sendo intempestivo, você está sendo cego, você não está percebendo. Você está indo, é aquela pessoa que chuta o pau da barraca e dane-se o mundo, e eu pago para ver lá na frente porque eu tenho coragem. Você deve conhecer alguém assim na sua família, entre os seus amigos. Aquela pessoa intempestiva que vai e faz mesmo, bate no peito porque eu quero ver, porque eu sou corajosa, porque não sei o que lá, e sempre se dá mal. Por quê? Porque a ausência de possibilidades que o medo traz, a ausência de mostrar as variáveis envolvidas numa equação, faz com que você haja de forma cega. Por isso tá certíssimo quando você pensa que o medo é a raiz, é a fonte da coragem. Porque quando você observa todas as possibilidades, você fica mais sagaz. Você fica mais, como disse antes ali, lúcida. Veja, usando o medo, uma emoção instintiva e evoluída, para basear a sua lucidez. Entende por que eu questiono a parte de o estoicismo dizer que somos racionais? O estoicismo como foi colocado, né? Porque eu não acredito que o estoicismo de verdade tem essa visão. Não acredito. Outra virtude do estoicismo é a justiça. E aqui é importante dizer o que é a justiça. Não é a justiça que a gente imagina. A justiça, ela só acontece com bondade e respeito ao bem comum para se fazer a justiça. E você pode ser justa, bondosa e respeitosa até com um Dom Juan de merda. Presta atenção, porque aqui, quem já passou pelas mãos de um Dom Juan de merda diz, como assim ser justo com aquele pipi, filha da pipi, xinga até a 20ª geração da criatura. Dá pra ser, porque você respeita que essa pessoa tenha escolhido ser uma pessoa de merda. E você se afasta. Respeitar não significa concordar com o comportamento. Você ser bondosa não significa você concordar e dizer, tá bom, queridinho. É que a gente aprendeu tudo errado. Nós temos que reaprender absolutamente tudo que nós aprendemos, porque a gente aprendeu que ser bondosa e ser queridinha. Não é! Quantas vezes eu, Miranda, ateei fogo no barco para me obrigar a pular do barco? Para não ter mais para onde voltar. Para não ter mais como voltar. Porque eu sabia que na mínima chance eu voltaria. É isso. Você está sendo bondosa, você está sendo respeitosa com o Dom Juan, com outras pessoas, com situações, pessoas abusivas, sim, mas primeiro de tudo você está sendo respeitosa consigo. E aí sim, o resto, dane-se, para não dizer outra palavra. Entendeu? É isso. Essa é a justiça que prega o estoicismo segundo o olhar da Miranda. Lembrando que aqui eu estou falando do estoicismo no olhar da Miranda. Inclusive, eu estou até criticando. Na primeira parte dessa live class, eu coloquei 2 críticas dessa filosofia. Quando falo em lucidez, refiro meu discernimento para enxergar a realidade sem ser governada pelos impulsos ou pelas emoções do momento. Chegaremos nessa parte. Impulso. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Falaremos desta parte, é muito importante. E a última virtude que eu vou citar aqui do estoicismo é a temperança. E aqui sim é o autocontrole. Mas não é o autocontrole que se segura, que se martiriza, que se machuca. É o autocontrole que observa. É diferente. Quando você se martiriza, quando você se controla, quando você segura, dói, machuca. Quando você solta e você observa, a dor para.
E esse é o distanciamento adulto, não é o distanciamento para não querer ver, não é o distanciamento porque senão você vai matar, você vai picar, você vai comer, não é o distanciamento por conta dessa intensidade emocional toda, bem pelo contrário, é a observação. Quantas vezes você parou para observar? Sem julgar, sem criticar, sem menosprezar, sem desprezar, sem classificar. Só observar. É um treino muito difícil. Veja, eu ensino isso, eu falo sobre... Claro que aprende quem quer, né? Mas eu falo tanto sobre isso e eu ainda tenho dificuldade. Muitas vezes eu me pego sequestrada por mim mesma. Pelos meus sentimentos, pelo que deveria ter sido e não foi. Então, essa temperança é um autocontrole da observação. Daquele meio termo perfeito, sabe? Que te deixa poderosa. Nem bem ao mar, nem bem à terra. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim apenas. Tem algo aí que existe que é a indiferença. E a indiferença sabe ser tão cruel, você já sabe, porque o Dom Juan de merda foi indiferente com você em algum momento. Pessoas de merda, seja um homem, seja uma mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu irmão, não interessa. A pessoa de merda que você conhece, quando foi indiferente, doeu muito em você. A indiferença sabe ser muito cruel, mas ela também sabe ser muito poderosa. E não é uma indiferença para machucar o outro, é uma indiferença por indiferença mesmo, por observação. E essa temperança, ela fala, para você chegar nesse ponto mais equilibrado, é diminuir os excessos e elevar a sua moderação. Liste lá, pega seu papelzinho e sua caneta, que eu indiquei que você pegasse antes, para você anotar o nome dos estoicos para pesquisar depois, para você anotar as críticas que eu fiz ao estoicismo, para você anotar essas 4 virtudes. Agora liste o que te tira do prumo, quais são os seus excessos. Liste tudo, em brainstorming. O que é brainstorming? É uma chuva, um toró de ideias, que nem os outros. Porque é uma chuva, storm, quer dizer, uma tempestade, brain de cérebro, cabeça. Então, brainstorming é você listar sem se julgar. Simplesmente vai lá e liste tudo o que te tira do prumo. Depois que você fizer essa lista, por 1 ou 2, 3 dias, se for o caso, não tenha, faça, deixa vir a verborragia, mas não tenha pressa de terminar essa lista. Não tenha pressa em trabalhar em si, não tenha pressa em ser um assunto que você domina. Porque você não vai terminar essa obra de arte que é você agora. Neste planinho aqui, nesse planeta, essa vida aqui. Não, sinto muito, se é esse o seu objetivo, pode desistir dele, tá? Liste tudo que te tira do prumo. E depois que você terminar essa lista, ou depois que você acreditar que grande parte dessa lista já estiver feita, coloque do lado como trabalhar isso e vá trabalhando isso aos poucos em você. Sabe por que você desiste de trabalhar em você? Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe por que você desiste da academia toda vez que você começa? Porque ao invés de ir 2 vezes por semana, por anos, você quer fazer tudo num mês só. Sabe por que você desiste do Instagram? Porque ao invés de você postar devagar, né, mocinha? Você quer postar tudo numa vez só. Aí chega uma hora que não recebe o retorno, o Instagram bloqueia, fica aquele saco e você diz, não quero mais. Chuta o pau da barraca. Entendeu? É isso. Tá valendo aqui, porque se colocou agora, liste tudo que te tira do prumo. Quais são seus excessos? Liste tudo, tipo brainstorm. Quer brainstorming? É uma chuva, um toró de ideias. Isso aí, foi o que eu falei. Ixi, acho que vou ter que voltar mais algumas vidas. E todos nós voltaremos, não se preocupe. Não sei se isso é uma boa notícia ou não. Eu já não tô achando mais tão boa, tá? Porque o apeguinho aqui pra esse planinho mequetrefe não existe mais. Quem me conhece sabe. Então, essas foram as 4 virtudes cardeais do estoicismo. A sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. E a terceira parte da live class, o olhar da Miranda sobre estoicismo, a filosofia do sucesso, são os benefícios práticos dessa prática. E o primeiro deles, o regente de tudo, o máximo, é a